Sejam muito, muito, muito bem-vindas à Sala Secreta 14, a 14ª e do ano de 2026. A gente vem fazendo todas as semanas e só não fizemos ali na semaninha de férias do início do ano. A gente vai falar hoje de um mecanismo que tem dentro do método DNA e que ele é o motor das unidades que têm mais resultados ali, porque o protocolo 2000 ele é algo que faz com que todo o restante do teu negócio funcione melhor. É claro que ele parte de uma iniciação de qualidade, aqui não tem nenhuma peça solta, né? As coisas se encaixam, não é uma coisa aqui, uma estratégia solta aqui, outra ali. Quando você inicia com qualidade e você tem uma uma doutrina, né, uma crença forte da sua unidade voltada para o resultado. Você começa a falar isso desde a nova consultora chegando, você começa a ensinar isso para todas, vai facilitar o quê depois? Você vai ter mais engajamento na equipe, mais gente vai continuar fazendo negócio, você vai ter mais facilidade de desenvolver líderes e quando você formar diretoras, elas vão se formar mais fortes, tá? E ele, então, assim, quando a gente tem um produto digital, quando a gente tem um curso, um programa para adultos, todo curso ele tem um mecanismo dentro, que é o que faz a roda rodar. Aqui dentro do DNA, o mecanismo é o protocolo 2000. Vocês já vão entender tudo sobre ele, mas o que a gente vai falar mais aqui hoje não é exatamente dele, né? Porque ele é uma coisa simples. O que a gente vai falar é de como trazer isso para a tua unidade, como alinhar a tua equipe para que ela entre nessa ideia também, tá? E essa estrutura é responsável por tirar unidades do modo sobrevivência e colocar as unidades de volta no ritmo de crescimento e de resultados. E a gente vai entender ao longo dessa mentoria aqui por que que isso acontece, tá? Vamos começar fazendo uma pergunta aí para vocês. Eu gostaria que vocês fossem, à medida que eu vou fazendo, respondendo no chat, até porque eu leio tudo depois, tá, gente? Então, aqui, quando vocês respondem alguma coisa no chat, depois que termina a sala secreta, eu vou lá, vou pegar o arquivo, vou ler, vou ver perguntas que tem, e isso volta em formato de conteúdo, tanto para o método DNA como aqui para a sala secreta. Então, a primeira coisa é. Talvez vocês tenham entrado, decidido começar o negócio de vocês, na empolgação ali do início, da pessoa que apresentou a oportunidade para vocês. Mas, por que que vocês se mantiveram no negócio? Quem, por que que vocês continuaram no negócio depois? E é só presente, né, gente? Adoro dar presente de utilidade. Então, para mim, as playlists, eles são ótimas, me ajudam muito. E então, o que que fez vocês continuarem no negócio depois do momento inicial? Tive resultado nos primeiros 15 dias por conta do dinheiro, carreira, visão de futuro, liberdade, porque vendi quase toda a minha caixa em um único atendimento, olha só, resultado. Então é isso, tá? Vocês estão certinhas mesmo. Todo mundo que respondeu ali já era aluna do DNA, já é aluna do DNA. E a primeira coisa que faz uma pessoa ficar em algum lugar é o resultado, é a percepção de resultado. As pessoas que saem hoje, as pessoas que se desanimam, as pessoas que deixam o negócio muito cedo, normalmente foi porque elas não tiveram resultado. Isso não quer dizer que é vocês que não geraram resultado, é que vocês não sabiam. Algumas pessoas simplesmente não vão seguir aquilo que você diz, mas resultado é a primeira coisa que fica. Pertencimento também, né? É, você saber que pertence a algo maior, que pertence a um grupo de pessoas que estão envolvidas em algo que é bacana, que foca nos valores dela, também vai fazer com que as pessoas fiquem. Mas tendo pertencimento, é importante entender isso. Eu tenho pertencimento, eu me sinto acolhida naquele grupo, eu gosto do negócio, eu acho que trabalhar com beleza é bacana, mas se eu não tiver resultado, eu vou sair, tá? Por quê? Porque existe um motivo pelo qual as pessoas decidem começar um negócio. Nem sempre vai ser dinheiro, mas na maioria das vezes vai ser financeiro, tá? Então, por que que as pessoas
dizem sim para essa oportunidade? Vocês podem responder a opinião de vocês também, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. É porque elas, quando elas dizem sim, um sim consciente para essa oportunidade, é porque elas acreditaram que essa ferramenta, né, esse negócio, pode tirá-las de um lugar e levá-las a um lugar que elas desejam. Todo mundo tem como se um botão de start, né? Botão de liga ali que faz a pessoa dizer, opa, peraí, isso aí pode funcionar bem para mim. É, muitas, muitas nem tentam. Aí o problema, na maior parte das vezes, é um problema de cadastro, tá? Esse muitas nem tentam é um problema de posicionamento, é um problema de facilitar muito a entrada, fazer que vai ser muito mágico. A gente vai falar sobre isso também. A pessoa depois, ela desiste no primeiro obstáculo. Então as pessoas aceitam, dizem sim, porque elas entendem que, do jeito que você apresentou, isso pode ser uma solução para ela, para alguma coisa que ela está querendo na vida dela. E aí que entra o problema de cadastro, tá? Quando eu apresento a oportunidade de uma forma que não é sobre a oportunidade, sim sobre o kit de produtos com desconto, a solução que a pessoa resolve com o início não é a transformação de vida dela, é simplesmente comprar os produtos mais baratos. E por isso que ela não desenvolve depois, tá? Então, assim, qual botão de start você está apertando nas pessoas? Você está apertando nas pessoas um botão de transformação de vida ou você está apertando é, nas pessoas um botão de ganhar alguma coisa imediata ali, que é o desconto nos produtos? Eu duvido, né, que alguém que entrou só pelo desconto nos produtos naquele momento, se não bem, muito bem desenvolvida, depois tenha continuado por negócio por mais de um ano, tá? Ou por mais de 6 meses. Algumas vezes aí, por querer comprar mais alguns produtos, faz um outro pedido, se mantém ativa, mas o índice de morte dessa consultora dentro do negócio é gigantesco, tá? E isso vem, enquanto vocês não se conscientizarem disso, que vale mais um início bem feito do que 10 mal feitos. Por quê? Porque o 10 mal feito, às vezes eu não consigo salvar nenhuma pessoa dali, né? E aí eu tenho a falsa sensação de crescimento. Teve 10 inícios na minha unidade, mas por que que eu não desenvolvo? Por que que eu estou sempre no mesmo lugar? Porque você está perdendo sempre. Entra 10 e sai 15. As pessoas não estão ficando porque elas não vieram pela transformação. Então, esse é o primeiro ponto, é uma peça-chave, né? Eu já venho batendo nessa tecla aqui há tanto tempo e acredito que vocês já sabem o que eu penso sobre isso. Inclusive, essa questão também, tá? Da forma como você se posiciona sobre determinadas coisas, por exemplo, eu me posiciono dessa forma, falando sobre batendo forte no início, com desconto, no bota para dentro e depois resolve. E as pessoas que estão aqui hoje, elas se conectam com isso, porque se elas não se conectassem, elas não iriam ficar. E, inclusive, ou até iriam, tá? Ia ser a mesma coisa que na unidade de vocês. Elas iriam ficar, mas não ficariam. Pessoas que não participam da sala secreta, que não aproveitam o que eu ofereço aqui, que quando eu mando uma mensagem não me respondem. Por quê? Porque não se conectaram com a tese que eu estou trazendo. Então, no momento que você se posiciona, é, do jeito que você se posiciona, você vai atrair um tipo de público. E depois não adianta. Pode ter a melhor estratégia interna que não vai funcionar, porque as pessoas vieram por outra coisa. O botão que você apertou nelas é o botão de comprar um desconto ali e ganhar ainda brindes, tá? Então, quando a gente quer trazer já os inícios de qualidade para poder aplicar esse protocolo 2000 com essas pessoas, a gente vai ter que pensar sistematicamente, sistemicamente, como é a evolução dessa pessoa até ela ficar. Então, essa bolinha aqui representa onde ela está agora. Às vezes está muito bem empregada, mas quer outra coisa, né? E onde ela quer chegar. Todo mundo. Então, aqui o botão liga, que é quando a pessoa diz sim, e dependendo desse caminho aqui, vai chegar no resultado e a pessoa vai continuar, tá? E como é esse processo de entregar a transformação? As pessoas, gente, elas não entram porque você diz que é maravilhoso, porque se inspiraram na sua história. A sua história pode inspirar desde que ela esteja se vendo na sua história, desde que seja uma história que não está sendo contada com ego, eu fiz, eu sou boa, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Por quê? Porque ninguém quer saber do outro, todo mundo quer saber de si mesmo. Então, a história
é sobre você, mas não é sobre você. É sobre você para fazer a pessoa se enxergar na tua história. Na verdade, não é a tua história, é a história da tua solução. É aí que as pessoas se enxergam, porque elas têm os próprios interesses. Já tem coisa na cabeça dela passando, assim, como se fosse assim, ó, eu tô aqui agora e dentro aqui na volta da minha cabeça tá passando um monte de desejos e necessidades. Tá passando um monte de coisas que eu gostaria de ter e ainda não tenho, coisas que eu queria evitar e não estou conseguindo, né? Isso é o que está passando na minha cabeça. E uma pessoa vai dizer um sim consciente para começar um novo negócio quando ela entender que aquilo que você está oferecendo para ela é uma solução para aquela nuvenzinha de coisa que está passando na mente dela naquele momento. Ninguém, pode anotar aí, ninguém convence ninguém de fazer nada que não esteja ligado a algo que está passando na cabeça dessa pessoa agora. Então, quando eu fico insistindo muito com alguém, falando é muito maravilhoso, tu tem que vir, porque eu vejo teu perfil, porque lá, 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 você só está distanciando, porque a pessoa está se sentindo não ouvida. Ela está, não, mas ela não entendeu o que que eu quero. Então, as pessoas vão se movimentar e vão se manter, inclusive, pelos resultados, pelos próprios interesses. Então, ela está aqui agora, aí a gente tem que fazer ela ter os primeiros resultados, esse é o caminho das novas, né? O que a gente aprende lá no Gênio do Começo com sucesso. Depois a gente vai ter que fazer ela ter mais resultado, mais resultado, mais resultado. Fazer no sentido de dar o caminho, tá, gente? Não é fazer pela pessoa, nem muito menos achar que é a gente que é responsável pelo resultado de alguém. A gente é responsável por entregar um caminho para a pessoa e a pessoa é responsável por executar esse caminho. Se você tem um caminho claro, funcional, viável e que é repetível, que não depende de características pessoais, e que pode ser aplicado por qualquer pessoa, a pessoa que estiver disposta vai aplicar, vai seguir, vai chegar no resultado. Outras vão ter acesso à mesma coisa e não vão aplicar, não vão seguir, não vão chegar no resultado. E tudo bem, tá tudo certo, até aí tá tudo certo, porque isso é assim na vida, né? As pessoas nem. Se fosse igual para todo mundo, se todo mundo tivesse a mesma atitude perante um desafio, o mundo seria completamente diferente, né? É assim na escola, umas pessoas lá recebem uma orientação e seguem e tiram boas notas, é assim na faculdade, umas pessoas seguem e recebem uma orientação, seguem e se tornam bons profissionais, é assim no empreendedorismo, é assim quando vai no médico, é assim quando vai no nutricionista, é assim quando vai aprender um idioma, é para todo mundo é igual. Algumas pessoas recebem a mesma informação, o mesmo conteúdo, a mesma direção, e umas usam, outras não, tá? Só que o que que importa para você é você ter esse caminho claro e repetido. Se você não tem isso, se você é confusa em relação a isso, se você não tem, chega na tua unidade hoje, um monte de gente, vamos chegar lá, pensa aí, chegando na tua unidade de 50 pessoas esse mês. Se você não tem um caminho para dar para elas, você vai ficar, nossa, não dou conta, não consigo, o que que eu vou fazer? Estou me sentindo culpada, né? Olha só, não estou dando. E aí começa a se embolar todo, não precisa nem ser 50, tá, gente? Cinco, muitas vezes, se você está desorganizado, já faz isso. Então, ter esse caminho é essencial para que você apresente o caminho para a pessoa. A decisão de seguir o caminho ou não é dela, e se você não tem responsabilidade, você só consegue influenciar. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, primeiro, como funciona o processo de transformação? Descubra uma necessidade que, não é uma necessidade específica de uma pessoa, não é necessidade específica da Luciana, não é? A Luciana tem uma situação lá, XYZ, e ela poderia resolver como é que é. A necessidade específica é uma necessidade global do meu público, do público que mais se conecta comigo. Como que eu sei qual que é o público que mais se conecta comigo? Primeiro, sempre vai ser o público que eu tenho acesso, tá? Eu não adianta assim, eu gostaria de conseguir falar só com empresárias já maduras, que sabem o que querem, que têm facilidade de entender a carreira, mas eu conheço gente assim. Eu tenho condições de me conectar a essas pessoas? Não, às vezes eu vou ter que fazer um pulo e desenvolver. E outra, né, que esse público muito maduro, que já sabe o que quer e tal, muitas vezes já está muito bem organizado na sua vida e não tem intenção de colocar uma outra coisa. Por quê? Porque já está maduro. Então, nosso grande crescimento está em pegar pessoas que ainda não têm toda essa maturidade e desenvolvê-las. Como líderes, vamos fazer isso, tá? Então, descobrir uma necessidade, qual que é a coisa que o público que eu atraio para dentro da minha unidade mais quer. Se você não sabe isso, você pode fazer até uma pesquisa interna.
com a sua equipe para entender, fazendo uma pergunta, não precisa nem ser um Google Forms, pode ser uma pergunta só. Quando você disse sim para essa oportunidade, decidiu entrar, qual era a coisa que você gostaria de resolver ou que você queria conquistar através disso? Com isso, você já vai ter um material assim, ó, sensacional para descobrir, olha, minha linha de posicionamento é essa, eu tenho que falar para pessoas que querem isso aqui, porque são essas pessoas que vão se conectar comigo e que vão aplicar aquilo que eu ensino. E eu vou dizer de verdade, tá? Ao invés de fazer uma pesquisa assim, com toda a tua unidade, que muita gente não vai nem responder, pega as tuas melhores consultoras, pega aquelas melhores no sentido assim, que seguiram o que você está dizendo, que estão aplicando o que você está dizendo e que estão tendo resultado com o que você está dizendo. E faz com elas essa pergunta. Olha, quando você entrou, o que que você estava buscando? Porque com isso você vai ter um direcionamento muito mais claro, né, do que é a pessoa que dá certo contigo. Baseado nessa necessidade, você faz uma promessa. Ninguém entra em lugar nenhum, tá? Sem uma promessa. Ninguém entra aqui no DNA sem uma promessa, ninguém entra na academia sem uma promessa, ninguém vai no nutricionista sem uma promessa, ninguém compra um telefone novo sem uma promessa, ninguém começa um negócio novo. No modelo de negócio da venda direta sem que saiba qual é a promessa. E aí entra um problema aqui. Quando eu não tenho um caminho para entregar para as pessoas, eu tenho medo de fazer promessa e não dar conta de entregar a promessa. E outra crença que entra aqui é essa de que se eu prometer, a pessoa vai ser responsável, quer dizer, eu vou ser responsável se ela não conseguir, e que se não der certo, ela vai vir para cima de mim, daí eu não faço promessa. Só que a promessa, ela não é uma promessa assim, tu entra e tu vai ganhar X mil reais, assim como eu não faço para o DNA, tu entra e vai mudar tudo na tua unidade. A promessa é tu entra e tu aplica, tá? Porque se tu não aplica, não adianta nada entrar aqui, como também não adianta nada entrar na tua unidade. Decidir fazer, né? Decidir se tornar uma consultora de beleza não resolve nada se a pessoa não aplicar. Então, eu faço a promessa, eu tenho que entregar um caminho para essa promessa se realizar, tá? Caminho, aí eu vou ter o caminho das novas consultoras, que é ali dos primeiros 3 meses, com uma direção mais forte nos primeiros 15 dias, que é o nosso gene do começo com sucesso no método DNA, ou seja, lá você tem todos os passos para entregar o caminho da nova consultora. E depois que essa consultora passa pelos primeiros 90 dias, como é que eu vou continuar? O gene, né? Da gestão inteligente, onde eu vou dividir as consultoras por estágios e eu vou trabalhar de acordo com o volume que cada um quer gerar para si mesmo. Tá? Tem um caminho para trabalhar com as consultoras top, tem um caminho para trabalhar com as consultoras eventuais, tem um caminho para trabalhar com as consultoras que estão ali fazendo pedidos, mas que não são volumes altos de vendas. E aí, a partir desse caminho definido, a partir disso definido, eu faço o quê? Acompanho o progresso. Eu não acompanho a pessoa, tá, gente? É uma diferença bem grande isso de entender. Claro que são pessoas, a gente está lidando com pessoas, cada pessoa vai ter seu contexto, seus viés cognitivos, suas formas de entender as coisas, tudo bem. Mas o que eu acompanho é o progresso do objetivo. Um líder na venda direta, o maior reconhecimento que você vai ter, aquela que você vai ser vista, lembrada, que as pessoas vão dizer, vem para a nossa unidade, porque a nossa diretora é top, é você pegar uma pessoa que está aqui e conseguir levar ela até aqui. Tá? Não é por ser a mais legal, a mais bacana, a mais querida, isso tudo pode ajudar a ter pessoas que te admiram, que querem estar perto de ti, mas pessoas que vão dizer assim, olha, mudou minha vida, transformou minha vida, é gente que você pega aqui e o teu caminho leva a pessoa até aqui. E é essa pessoa que vai ficar, vai continuar evoluindo, vai continuar te ouvindo. Então, essas 4 etapas para você ter clareza, ó, eu descobri uma necessidade, fiz uma promessa, entrei em um caminho para essa promessa se realizar e continuei acompanhando o progresso dessa pessoa nos próximos níveis dela, tá?
Você precisa encontrar uma brasa, que é isso, encontrar uma necessidade. A brasa está adormecida ali. Por que está adormecida? Porque muitas vezes a gente já parou de sonhar, a gente já acostumou de que a vida é dura, que é assim mesmo, que não tem saída e que a gente precisa se conformar com as coisas que estão ali. Então, todos aqueles sonhos que a criança lá, quem aqui, quando era criança, não sonhou várias coisas, não sonhou que ia fazer mundos e fundos, porque para a criança não existem limites, tá? Ela acha que pode tudo, tanto que as crianças adoram brincar de super-heróis. Por quê? Porque elas não têm esse medo que o adulto tem. Elas não passaram ainda pelas frustrações da vida, pelas coisas que não deram certo, por nada disso. E à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, se as coisas não vão tão bem na nossa vida como a gente imaginava que fosse, ou se a gente não encontra mentores que possam nos ajudar a fazer essa trajetória, né, essa travessia, porque você, como diretora, você é uma mentora que ajuda uma pessoa. Imagina que isso aqui é uma ponta do lago, tá? Do rio, e aqui está o outro lado do rio. Você é a mentora que ajuda a pessoa a montar a canoa e atravessar aqui, mas quem monta a canoa é ela. Então, se a gente não tem isso dentro da nossa vida, a gente vai adormecendo os sonhos. E aquilo que era fogo, aquilo que brilhava, aquilo que fazia o olho brilhar, que fazia a gente levantar para o lado da cama, você vai se adormecendo. E aí precisa chegar alguém, tá? Que no caso é esse mentor, que vai soprar essa brasa e vai fazer essa brasa virar fogo de novo. Não, aí tudo bem, gente. Ela não quer mais vender. Aqui a pergunta, vou interromper até para falar isso. Quando a consultora diz que não quer mais vender, só quer consumir agora, tudo bem. Se você, quando você fez o início dela, você pegou direitinho ali o que ela queria, você pode dizer assim para ela: Não, entendi, beleza. Só deixa eu te falar, aquilo que você me disse, aí você pega a coisa que ela disse, né? Ah, eu queria mudar para um apartamento melhor, eu queria pagar mais dívida, eu queria dar entrada num carro novo, eu queria fazer mais reserva financeira, aquilo que ela te disse lá quando ela queria iniciar. Por isso que o processo tem que ser bem feito, porque existe um mecanismo lá no início da nova consultora para você descobrir qual é o desejo imediato dela. Então, quando ela vem com essa, não quero mais vender, eu só quero consumir, aí você vai chegar e vai levantar o desejo dela, né? Que é isso que é pegar a brasa e assoprar para fazer fogo e dizer tudo bem, a decisão é sua, você pode continuar só consumindo. Só queria entender uma coisa: ah, mudar para um apartamento maior, que era o seu desejo quando você começou aqui, a gente fez o nosso acordo inicial de nova consultora, saiu do seu radar de prioridade? Não é mais uma prioridade para você? Porque se não for, tá tudo certo, beleza? Continua consumindo. E aí você sabe o quê? Você não pode contar com aquela consultora como sendo tua top. Você não pode contar mais com o que era esperado do resultado dela. E você, como dona dos seus sonhos e como dona dos seus desejos e com a sua brasa bem acesa, vai buscar outras pessoas. Então, as pessoas vão parar, tá, gente? Vão parar, normal, isso faz parte do jogo. Agora, quando alguém diz que vai parar, quando alguém diz que vai dar uma pausa, quando alguém diz que vai só consumir, você só precisa trazer o sonho da pessoa de volta e deixar ela decidir. Se ela quiser mesmo parar, é isso. Aí, bola para frente, para próxima. Não adianta eu ficar querendo convencer uma pessoa. Eu lembro que eu falei que no início a gente não convence uma pessoa a fazer nada que não esteja passando na cabeça dela naquele momento. Quando você faz essa pergunta de, tá, mas e aí, aquele teu desejo não é mais uma prioridade, você levanta a bola de novo com ela. E aí ela pode dizer, não, é prioridade, mas o fato é que eu não estou conseguindo. Bom, aí é outro problema. Aí você vai direcionando ela, entendendo quais são as falhas que está tendo no processo de venda dela, que estão fazendo ela não conseguir. Mas ela precisa estar consciente, e não é afirmando sobre ela que você faz essa consciência acontecer. É perguntando e fazendo com que a ideia seja dela, tá? Então, e aí o caminho mais rápido para deixar o negócio é a decepção. Quando eu venho aqui e eu faço uma promessa para a pessoa e eu não tenho esse caminho para ela seguir, e aí ela tenta coisas aleatórias e não consegue chegar nem perto do resultado que a gente tinha conversado quando ela iniciou, ela se decepciona. De novo, tem gente que não vai fazer, e aí com essas, o problema não é teu.
Agora, se você não tiver um caminho para dar, o problema sim é teu, porque daí todo mundo que chegar vai se decepcionar. É como quando você compra uma coisa na internet, quando você recebe uma coisa bem diferente daquilo que parecia ser na, ah, na propaganda, ali, na oferta. O que que você faz? Você se decepciona. Nas compras online você pode devolver, né? Na oportunidade, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente não usar mais. Para que isso não aconteça, para que essa decepção não aconteça, você não pode criar na cabeça da tua nova consultora uma bolha rosa. O que que é criar uma bolha rosa? Não precisa passar pedido todo mês, faça do seu jeito, vai vender só no digital, e mais N outras coisinhas que a gente vai falando. Por que que a gente fala isso? A gente fala porque tem medo de perder. A gente fala porque acha que se não facilitar muito a vida da pessoa, ela não vai entrar. Outra, né? Não, na hora de cadastrar, eu faço tudo por ti. Se tu não vender, eu vendo para ti. Algumas pessoas até emprestam o cartão, pagam um kit, fazem outras loucuras. E com isso, você vai estar criando o quê? Uma decepção. Por quê? Ela entra com todas as facilidades do mundo, você faz de tudo para ela dizer sim para você, porque você está com medo de não conseguir cadastrar essa e não conseguir cadastrar outra no lugar dela. Aí, quando você vai ensinar o caminho para ela, não quero isso, não quero fazer isso, não quero fazer aquele outro, não quero fazer aquele outro. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai ter resultado, ela vai se decepcionar. E na maior parte das vezes, esse jogo vai voltar contra você. Ela vai dizer, tu me disse que era de um jeito e não é. Tu ficou de me entregar o ouro e não me entregou. Tu ficou de me ajudar e não me ajudou. Mas na verdade foi porque a forma como ela foi convidada a fazer parte do teu time foi errada, foi facilitada, foi mostrando para ela um mundo rosa de uma bolha que a pessoa não precisa fazer nada e ela vai ter resultado. Assim é o que é. A consultora não tem cartão para fazer a pronta entrega. Aí você vai lá e ensina essa pessoa a trabalhar com a venda antecipada. Aí ela não quer. Você ensina a fazer um consórcio, ela não quer. Você ensina a fazer um programa das madrinhas, ela não quer. Qual é a solução para isso? Aí tem gente que vai lá, passa, empresta o próprio cartão, mesmo sendo proibido pela empresa. Aí o que que acontece com a consultora? Ela acostuma. Eu só vou fazer pedido se tu me empresta o cartão. Eu só vou fazer pedido se tu me empresta o produto. E aí, quando você não pode prestar, e que nunca poderia, mas assim, o dia que você fala não, ela fala, vou sair. Agora não vou fazer mais, como se você dependesse, do negócio dela. Então, esse posicionamento é que atrai o público e gera decepção, faz com que as pessoas desistam, tá? Aí entra assim, ó. Eu vejo algumas de vocês, não todo mundo, né? Mas eu vejo algumas de vocês muitas vezes falando, minha consultora não quer estabelecer meta. Tem que entender a razão disso. É, Talvez um dia ela trabalhou uma meta contigo e ela entendeu que a meta era para ti, que tu que estava querendo que ela fizesse pedido para que tu pontuasse. E aí, o jeito como tu cobrou dela a pontuação fez ela entender que não, se eu estabelecer um objetivo, vai ficar esse negócio no meu ouvido. Outras pessoas têm uma superstição, né, de que toda vez que definem objetivos, esses objetivos não se concretizam. Mas não tem nada de superstição nisso, tá? O objetivo não se concretiza porque, primeiro, muitas vezes ele foi feito na bolha rosa, ele foi feito lá de qualquer jeito, a pessoa não vendia nem R$ 1.000 por mês e agora diz que vai vender 10 e não se preocupa em construir estrutura para isso, não sabe de que jeito que isso vai acontecer. A pessoa disse que ia botar uma carta de qualificação para a diretora, mas não se preocupou com o plano de ação, porque estabelecer o objetivo não é só o primeiro ponto. E tem um pontinho dentro do objetivo SMART, que é o objetivo que vai se realizar, é se aquele objetivo é alcançável no tempo que a pessoa quer. Então, alguém que hoje está com uma unidade pequenininha lá, está com 30, 50 consultoras, e aí fala assim, vou fazer 100.000 pontos agora. Às vezes não está fazendo nem 20, vou fazer 100.000 pontos. Vai ser alcançável? Não. Naquele momento, com aquela estrutura, não. Então, as pessoas, às vezes, não estabelecem objetivos por causa da pressão, o jeito que é tratado o objetivo com ela,
Segunda coisa, não estabelecem objetivos porque acham que não vão conquistar, porque o objetivo é mal trabalhado, e você tem lá dentro do DNA ferramentas, mais ferramentas para trabalhar o objetivo com plano de ação claro, e acompanhar esse plano de ação de acordo com o que tem que ser feito, tá? Agora, se a tua unidade, que é uma unidade de venda, tá? Então, como é que a produção da unidade acontece? É com iniciação? Não. A iniciação traz mais gente para vender. E o que faz a produção de uma unidade acontecer é a venda, é a produção, é os pedidos. A quantidade de pessoas que tem na equipe vai definir o potencial, quanto que uma unidade consegue fazer com aquele tamanho de pessoas. Então, quando eu trago mais inícios, não diretamente eu vou estar trazendo mais produção. Eu vou estar trazendo mais produção quando tem gente que vende, certo? Se essas pessoas não têm objetivos pessoais definidos, financeiros para o negócio delas, elas vão ficar no mínimo, vão fazer para cumprir tabela, vão fazer para não sair do círculo rosa, vão. E aí o que que é? A tua unidade deixa de ser uma unidade, uma equipe de vendas, para ser um bando de gente que está ali, que se fechar, fechou, se der, deu, e que sempre vai te dar desculpas sobre, esse mês não consegui fazer nada, esse mês não ofereci para nenhuma cliente, esse mês não trabalhei com ninguém. Diz assim, se a meta financeira mesmo dela, de uma coisa importante para ela, dependesse da realização do negócio dela, ela faria, mas ela não está consciente disso. Aí não adianta nada você ir lá, fazer sua planilhinha bonitinha, fulaninha, 2.000 pontos, fulaninha, 1.500 pontos, fulaninha, 700 pontos, se é a pessoa que vai trabalhar para isso acontecer, não está consciente, tá? Então, elas não estabelecem por medo de não conseguir, por medo de passar vergonha, tá? E muitas vezes até de te decepcionar. Então, aquelas que te admiram muito, que são muito gratas a você, tal, às vezes elas têm medo de estabelecer, porque você pode ficar decepcionado e você precisa virar esse jogo, você precisa explicar para as pessoas por que que atinge meta, por que se define meta, por que se faz plano de ação, e principalmente que meta é para a pessoa, não é para você. Você tem a sua própria meta. Você vai ter uma meta de ter X consultoras na sua unidade com uma produtividade média de tanto para alcançar uma produção de tanto. É seu papel encontrar essas pessoas, mas a meta de cada consultora é individual, é dela e é para ela, tá? Então elas vão ter medo de decepcionar, vão ter medo de se frustrar e várias outras coisas, mas a gente precisa falar com elas sobre isso. E isso vai ter que estar na cultura da tua unidade. No momento em que você se posiciona assim, aqui a gente não tem meta, você passa pedido quando você quer. E você não fala sobre que meta é uma coisa individual, que é para a pessoa progredir, que é para ela alcançar o objetivo dela, você vai atrair pessoas que não vão se comprometer. Porque se eu não tenho nenhuma um objetivo para seguir, gente, eu vou andar na velocidade zero praticamente, porque não acontece nada se não fizer. Então, o que resolve isso é educação empreendedora, é você estar trabalhando na cultura da tua unidade sobre estabelecimento de objetivo. Porque pensa assim, não vamos pensar em meta numa coisa difícil, mas pensa numa coisa que você queria muito, que você enfiou na cabeça que queria porque queria e que era difícil de conseguir naquele momento. Mas você queria muito, aquilo estava ardendo para você. Você não foi lá e fez tudo que era preciso fazer? Você não fez tudo e mais um pouco para chegar naquele resultado? Coisas que pareciam impossíveis, você foi lá e fez porque a meta era tua. Então, assim, não tem cabimento você pensar em ser gestora de uma equipe de vendas, mentora de uma equipe de vendas e trabalhar sem meta de vendas, tá? Isso serve agora, início de trimestre. E aí que entra o tal de protocolo 2000, né? O que que é esse protocolo 2000? Protocolo 2000, inclusive para quem é aluno do DNA, eu vou colocar para vocês até amanhã outras configurações de protocolo 2000 aí para você. O protocolo 2000 é uma meta de resultado, é a promessa da tua iniciação, e ele significa que a pessoa vai vender 5.000 para o cara 2.000. Por que 2.000? Por que isso daqui? Porque nas diversas pesquisas que eu já fiz com consultoras de todo o país, de todos os, tipo assim, iniciantes, são com mais tempo já estabelecidas, o que que elas dizem? Para o negócio virar uma prioridade para mim, eu precisava ganhar pelo menos R$ 2.000.
Menos que isso, gente, ela não vai se comprometer. Então, na tua promessa inicial, tem que estar um valor parecido com isso. Aí, eu vi aqui que tem alguém falando no microfone, Solange, pode ser na tua internet. Se tá todo mundo me ouvindo, é porque tá tudo bem. Alguém só faz um ok para mim que tá tudo me ouvindo, porque não tem como eu saber, certo? E assim, ó, então voltando aqui no protocolo 2000. Essa é a venda semanal por consultor. Com essa venda semanal aqui, a gente consegue chegar nesse resultado e com esses produtos aqui dá mais ou menos 2.000 pontos. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas a minha consultora nunca vendeu isso, nem eu estou vendendo isso. Gente, tá tudo errado então, se nem tu tá vendendo isso. Se nem tu tá fazendo, se nem tu tá fazendo, sabe qual é o erro? O principal erro que mais atrapalha aqui é que você começou a fazer com as pessoas que estavam na sua volta, você estabeleceu uma carteira de clientes e depois você não continuou prospectando. Então, o que que aconteceu? Aquelas clientes já têm o produto e aí você tenta ficar vendendo só para elas. Você tenta ficar vendendo só para quem conversa contigo. Você não está fazendo prospecção e aí, por isso que você não consegue vender. Mas se você tivesse direitinho trabalhando a prospecção, fazendo formas, os funis que estão lá no da venda, né? Funil de urna, funil de indicação, funil de evento, funil de parceria, funil de conteúdo na internet, vários funis, para chegar a gente para fazer o quê? Experimentar o produto, ter desejo de compra pelo produto, entender que outras pessoas têm desejo, vão ter desejo de compra pelo produto também e receber oferta da oportunidade. Todo mundo? Não, as que você selecionar. Então, aqui, ó, com essa venda aqui de um kit avançado, dois básicos, quatro básicos, uma máscara de cílios e dois batons, você já chega nesse resultado toda semana. O que que uma pessoa precisa para vender isso? Mais ou menos 10 consultorias com clientes novos por semana, porque além do protocolo 2000, você vai vender para os seus clientes existentes de outra maneira, que são as 4 semanas lá do calendário de vendas. Então, apresentar novidades, vou trabalhar reposição, vou trabalhar complementação de rotina, vou trabalhar promoções e vou fazer recuperação de vendas, tá? Então, aqui, isso aqui, o trabalho é com clientes novos. Não adianta eu ficar fazendo aqui. Ah, falei com 10 clientes essa semana, mas eu não vendi 1.250. Porque você está falando com os mesmos clientes que você já fala, e esse cliente já usa esse produto, então ele está querendo repor só o gel de limpeza dele, a tua venda vai ser menor. Você tem que ter gente chegando para conhecer a rotina. E poderia ser qualquer outro produto, inclusive eu vou montar uma tabelinha para vocês com outras sugestões de protocolo 2000 para uma pessoa que quer trabalhar só com maquiagem, uma pessoa que quer trabalhar com fragrância, não importa, mas o melhor caminho é esse daqui, tá? Que ele abre as portas para as outras coisas. E essa é outra coisa que você tem que colocar nessa cultura, na cultura da sua equipe, na educação empreendedora da sua equipe. Então, a primeira coisa é, metas são para você, são para te direcionar e facilitar você chegar no resultado. Quem, né, já é da era do GPS nem sabe o que é andar com um mapa impresso, que era o que se fazia antes. Você ia viajar, quando não tinha GPS, você levava um mapa impresso para você saber onde é que você estava. Ia se guiando pelas placas para chegar no seu destino. Hoje o GPS faz tudo isso para você. Na verdade, o GPS está fazendo o trabalho que você faz, te indicando um caminho para sair de um lugar e chegar no outro estado. Isso é meta. O plano de ação do GPS é: você vai andar tantos quilômetros, você vai parar para abastecer, vai parar para comer, vai andar tantos por dia, e aí você vai chegar no seu destino. Então, fazer isso com um mapa era muito mais difícil. E esse é o seu papel como mentor, é facilitar o caminho. E aí o caminho está sendo descrito aqui, tá? E aí, quem é mais antigo em Merkei, quem é de mais tempo em Merkei, sabe como é que a gente fazia antigamente, quando esse negócio começou no Brasil, como é que a gente trabalhava com uma nova consultora para ela ter resultado? Início perfeito, trabalhando sessão de beleza, com foco em vender rotina de pele. A maior parte das pessoas que teve grande resultado até hoje nesse negócio continua usando essa mesma receita. E por que diachos a gente diz agora para as pessoas que elas vão conseguir ter grande resultado só postando nos stories, no status? Como que a gente fala? É óbvio que não vão ter, né? É óbvio que não vão, que não vão ter e vão o quê? Ter problemas. E vão o quê? Se decepcionar.
e vão o quê? Desistir. Mas quando você recebeu a oferta da oportunidade lá atrás, eu quero que vocês confirmem isso para mim, quem é diretora há mais tempo, quem está aqui há mais tempo. Não te diziam o que que tu tinha que fazer para chegar no resultado? Ou alguém te iniciou dizendo que tu não precisava fazer nada? Sério, gente? Fiz início perfeito. Continua dando certo. É o único jeito, inclusive, tá? Só a única coisa que hoje a gente pode usar as ferramentas digitais para fazer o que não se fazia antes. E pode usar, eu li o guia 7 vezes, né? Sessão de beleza 3 vezes na semana. Eu assisti o vídeo no YouTube e fiz o início perfeito. Então, a receita do bolo em Mary Kay sempre foi essa, e vai continuar sendo. Aí, no momento em que eu simplesmente falo, não, peraí, que agora é só você postar uma sequência de stories aqui que você vai vender. Isso tudo complementa, tá, gente? Não é que não tem que ter. Vocês sabem quanto que eu amo digital. Tem que ter. Só que não é o que vai fazer o grosso do resultado. Vinha um DVD com guia de 7 vezes, exatamente. A gente ensaiava a sessão de cuidados da pele, tinha o DVD, sou do presencial, dos perfeitos, sempre. Ó, viram? Não é questão de apoio de iniciador ou não. Muitas vezes as pessoas não tiveram, tá? Aprendam outra coisa. Tudo que você vai construir na venda direta depende do que você fizer, do que está de você para frente. Não importa, não se preocupa com quem está atrás de você. Isso aí é um problema da pessoa e da empresa, e de qualquer. Sabe por que que não precisa ter apoio nenhum? É ótimo quando tem, tá? Mas não ter apoio não define resultado. Por quê? Porque você recebe o mesmo kit, recebe as instruções, você tem acesso ao sistema da Mary Kay e você pode aprender a fazer o negócio. Você tem zilhões de conteúdos sobre isso, você tem inúmeras formas de encontrar. Então, achar que eu não tive resultado porque a minha iniciadora não me deu apoio, não é verdadeiro. O ideal é que se dê apoio. A gente vai ter uma equipe muito mais coesa, uma equipe que dá muito mais resultados se a gente tiver um caminho para essas pessoas. E esse apoio, ele não precisa ser muitas vezes o que as pessoas esperam. Elas esperam que você pegue no colo, e carregue até o resultado. Não é para isso. É para ensinar a fazer isso, ó, tá? Então, a base de tudo é o protocolo 2000. E o que que acontece? É, E o que que acontece quando o protocolo 2000 acontece? Nem todo mundo da tua equipe vai fazer, a gente já sabe. A gente pode trabalhar e às vezes a pessoa não vai conseguir fazer de cara isso aqui, mas aí você trabalha meio, protocolo 2000. O que importa é você colocar na cabeça da pessoa, nós vamos seguir um caminho para que o mais rápido possível você alcance o primeiro marco de crescimento da sua história, que é a venda, é o lucro de R$ 2.000. É o primeiro marco, gente. A gente está falando de uma oportunidade que tem ganhos limitados, que a pessoa pode chegar a ganhar o que nenhuma outra carreira no Brasil paga, ou quase nenhuma das possíveis para os meros comuns. E aí a gente está falando do primeiro marco. Vai ter que ser no primeiro mês, na primeira semana? Não. Mas eu preciso estar com essa coisa na mente da pessoa, que é o caminho que ela vai seguir. E aí, mesmo que, mas a minha unidade não é muito pequena, vai funcionar para mim? Vai. Porque se você for a primeira pessoa a implementar isso, você encontrar mais quatro, e você está com problema de produção, só você e esses quatro, fora o resto que não está fazendo ainda, fora o resto que está começando, fora o resto que está aprendendo, você já chega a 10.000 pontos. Então, às vezes, a diretora que está em baixa produção fica falando assim, porque acho que vou perder meu diretorado, acho que não sei o quê, porque as pessoas da minha equipe não se comprometem. Filha, pega você e pega mais duas que se comprometem e vai cadastrar gente com a mentalidade de chegar assim que você resolve isso no mês. E a carta um e carta 2 já vem para isso, para você ter tempo de reação. Só que tem gente que faz ao contrário, trava e não faz mais nada e fica esperando ser terminada. É. Com 10 você já tem 20.000, 10 pessoas fazendo, fora o restante da tua unidade. Para ter 10 fazendo isso aqui, você vai ter uma unidade aí, pelo menos 40 pessoas.
tá? Com 25 é uma produção de 50 mil sem contar o restante da unidade. E aí, assim, aqui a gente teve várias editoras ali que conquistaram carroça agora no final desse trimestre, que é dito o trimestre do terror, né? O trimestre pior do ano, não dá para conquistar, não dá para programar a conquista de carroça para agora, dá sim. A gente tem vários que fecharam o primeiro tri agora e a gente tem pelo menos três que eu sei do DNA que conquistaram. Duas conquistaram o terceiro, Sábio e Maria José, e Ede conquistou o quarto, no trimestre do pavor. E por quê, gente? Porque tem gente fazendo isso. Na unidade da Maria, que é a unidade da Ede também, né, que eu acompanho, é protocolo 2000 o tempo todo. E ela fez exatamente isso aqui. 25 pessoas passaram pedido, só que ela fez quase 60 mil pontos. Ela vende bastante? Vende. Tinha um pedido importante dela? Tinha, mas não é, algo além. A unidade fez, porque a unidade está vendendo, a unidade está ganhando dinheiro. E é isso que eu quero para todos vocês. Só que começa aqui, não começa aqui. Não começa aqui com já com facilidade, todo mundo aceitando. E isso, quanto tempo tem que se fazer isso? Não é mágico, não é miojo que fica pronto em 3 minutos, tá? Não tem jeito você pensar assim, ah, eu quero construir uma coisa para abril. Não, você tem que pensar primeiro em construir uma coisa para 2026, segundo para construir uma coisa para os próximos 2 anos, terceiro para construir mesma coisa, tá? As duas coisas, R$ 2.000 de lucro, 2.000 pontos. Se for com essa configuração de produtos aqui, dá praticamente 2.000 pontos. Dependendo, outras configurações de produtos podem dar diferente, mas o importante é R$ 5.000 de venda, R$ 2.000 de lucro, tá? Então, pensa o seguinte, que você está iniciando um novo trimestre, que negócio que você quer construir esse ano? Uma nova arrasando no protocolo 2.000 já fez 3.000 pontos, né? Então, quando elas aprendem isso aqui, Érica, uma diretora aqui, ó, também parabéns para ela, mais que dobrou a produção da unidade dela, focando nisso. E as dela fazem com o skin, ela vai vir dar uma aula aqui para vocês sobre o skin, com fechamentos maravilhosos. Todo mundo que está aqui no DNA sabe, só que algumas são mais próximas de mim, me contam mais resultados e eu sei mais sobre as coisas. E você deve estar se perguntando, e como que eu trabalho a minha equipe? Como que eu trabalho a minha equipe para que entenda isso? Doutrinar é a palavra, tá? Doutrinar, o que que significa? Vem do latim doutrina e significa ensino, instrução. Uma codificação de crença não é ensino ou instrução aleatória, tá? Doutrinar significa que você defende teses e que você bate nessas teses o tempo todo. Então, se você cada mês começa o mês de um jeito, se você cada mês começa falando de uma coisa, você vai fazer o quê? Você vai confundir a sua equipe, não doutrinar a sua equipe. Um, vamos pegar abril, tá? Vocês olharam a Pink desse mês, qual a sensação que vocês tiveram? Contem para mim a sensação de vocês abrirem a Pink deste mês, o que que vocês pensaram quando vocês olharam? Não pensaram nada? Nada de novo, né? Não tem nada de novo. Tem alguma coisa diferente, assim, que poderia ser a pérola, né? Poderia ser a pérola jogada infalível. Nada de novo, nada de novo, nada de novo. E ótimo, gente, que não tem nada de novo, porque isso diz para vocês uma coisa que vocês precisam anotar aí também. Eu não posso depender da promoção da empresa. Eu preciso construir uma cultura de resultado da minha equipe baseada em duas coisas: prospectar clientes novos para o protocolo que eu estou trabalhando, o produto foco que eu estou trabalhando. Aqui, nesse caso, a gente está mostrando o produto TimeWise 3D e vender mais para o meu cliente de outras maneiras. E dane-se o que vai vir de promoção de lançamento. Quando vem, tá? Quando vem é o quê? Ali naquela parte do calendário de vendas eu encaixo na novidade. Ainda nós estamos em tempo de novidade do Retinol 0.3. E quando tem promoção, vou encaixo na semana de promoção, tá? E,
E a consistência em trabalhar o teu produto foco para novos clientes e as campanhas de vendas para os clientes existentes é o que vai fazer a tua consultora chegar no teu resultado e no resultado que ela quer e pontuar dentro da tua equipe. E vai fazer mais. Vai fazer ela se sentir tão forte, confiante, tão feliz pelo negócio que ela tá, que ela vai compartilhar com a amiga. Olha, eu entrei nesse negócio aqui, eu achei que não dava para ganhar dinheiro, mas trabalhando 2 horas por dia já estou conseguindo ter lá meus R$ 2.000 de lucro. Quer experimentar comigo? Eu te ajudo, eu te ensino. Quer iniciação? Para quê? Para que ofertar um monte de coisas, usar um monte de gatilhos na iniciação, tentar fazer um monte de coisa mirabolante para tentar atrair as pessoas, fazer um monte de promessa que não pode ser cumprida, como se você não vender, eu compro de ti, eu faço tudo para você, não precisa isso, não precisa aquilo. Quando que você pode só compartilhar o que está sendo bom para você e trazer as pessoas que também gostariam daquela solução? É muito mais fácil assim. E é isso que traz a leveza que eu falo aqui. Não é que você trabalha menos, não é que você não tem que fazer nada. Nunca vou dizer isso para alguém que vem para cá. Ao contrário, você vai ter que mudar um monte de coisa na sua cabeça, vai ter que mudar um monte de crença que estão aí te atrapalhando, te fazendo ficar muito tempo no mesmo lugar. Agora você vai ser leve, porque você não vai precisar convencer, nem estar correndo atrás de ninguém. Você vai trabalhar com as pessoas que querem seguir o caminho, tá? E doutrinar significa repetir. Então, a partir de hoje, prometa para você mesma, prometa para mim, coloca aqui no chat, eu prometo que eu vou falar a mesma língua com a minha equipe todos os meses. Eu prometo que eu vou fazer, eu vou reforçar a importância de prospecção, importância de venda consultiva, importância de acompanhamento de cliente. É só isso que você vai ter que bater o disco, tá? Tipo assim, ó, furar o disco na mesma coisa. Prometo, prometo, prometo. Tô querendo ver vocês aqui. Adoro essas promessas. Então, assim, ó, de um modo global, vamos tentar entender como funciona a cabeça, tá, das pessoas. No nível global, quando a pessoa, antes de chegar, né, ela tem, em geral, renda insuficiente e quer chegar na renda ideal, tá? Mais ou menos isso. Outras pessoas vêm por outros motivos. Mas dentro dos 100% ali, a grande maioria vem porque entende como uma oportunidade de sair de uma renda que ela considera insuficiente para o padrão de vida que ela quer levar e chegar a uma renda que ela considera que é o que ela quer, ou uma carreira, tá? Renda e carreira são ainda os principais motivos que as pessoas entram, e que bom que são, tá? Se as pessoas continuassem só entrando, se a grande maioria das pessoas estivesse entrando só para se relacionar ou só para consumir, teríamos um problema bem grande. E para ela chegar nesse lugar aqui, ela precisa de etapas, né? Essas etapas, então, são iniciar o negócio, dizer o primeiro sim, traçar os seus objetivos, construir uma carteira de clientes e um sistema de vendas que faça alcançar essas metas, depois formar o time, né, para aumentar mais a renda ainda, outras etapas, para chegar aqui. Você vai pegar qual é o principal disso, né? Para ela chegar nesse estado, sair de renda insuficiente para renda ideal, num primeiro momento, qual que é a etapa principal? É essa aqui, construir uma carteira de clientes rentável, lucrativa. Então, essa vai ser a tese central da tua liderança. Tu vai falar de ter 100 clientes, tu vai falar da venda consultiva, tu vai falar da venda semanal, tu vai falar de de produto foco, tu vai falar de campanhas de venda adicionais, tu vai falar de fidelização do cliente, de acompanhamento. Com isso, tu está construindo a tua língua. As pessoas vão se lembrar de ti por causa disso. As pessoas que não são minhas alunas se lembram de mim, porque eu falo do protocolo 2000, eu falo de iniciação de qualidade. Quando as pessoas veem um material meu por aí, elas já falam, isso aqui é a Lu, é ela que fala. Por quê? Porque eu não fico, gente, cada mês vindo falar uma coisa diferente aqui. Eu falo as coisas, as mesmas coisas, só que eu falo por ângulos diferentes, para poder mostrar para vocês maneiras mais fáceis de chegar lá. Bom, construir uma carteira, isso aqui é o que essa é a tua tese central, tá? O que você vai falar de resultado dentro da. Vai ser assim, ó. O que que é o objetivo teu como líder? Ajudar as consultoras a construir uma carteira de clientes forte e lucrativa, certo?
É isso que vai trazer pontuação para dentro da tua unidade. Pessoas que constroem carteira de cliente. Tem que ter pessoas? Tem, mas se essas pessoas não tiverem carteira de cliente forte, não adianta nada também. Esse é teu posicionamento para fora, tá? O posicionamento global, o posicionamento que tu fala com a equipe. Agora, eu vou pegar esse ponto aqui, construir uma carteira de clientes forte, criativa, e eu vou desmembrar em partes. Isso aqui é o que eu vou falar diariamente. Então, um dia eu falo sobre definição de objetivo, outro dia eu falo sobre prospecção, outro dia eu falo sobre abordagens que estão dando certo, outro dia eu falo sobre skin, outro dia eu falo sobre acompanhamento, outro dia eu falo sobre fidelização. Porque no nível específico, então aqui a gente pegou uma parte do nível global e quebrou no nível específico. Aqui, ó, construir uma carteira de clientes. Qual que é o desejo? É, a pessoa não vende, então consultora não vende e quer chegar no lugar, vende todo dia. Quais são as etapas que ela precisa aprender? Objetivo definido, prospecção, abordagem, skin, venda consultiva, fechamento da venda, tudo, acompanhamento de clientes e fidelização. Então, esses são os pontos que você vai falar internamente. Com as pessoas que se destacam, com as pessoas que estão demonstrando interesse, você vai lá e vai falar de iniciação também. Mas o forte da tua equipe tem que ser isso aqui. É com isso que você cria base e cria o leite para fazer nata. Então, quando eu tenho uma base forte, eu vou ter mais opções de futuras diretoras, eu vou ter mais opções de pessoas que vão se desenvolver para a carreira. Quando eu tenho uma base fraca, eu não tenho ninguém para fazer isso. Então, olha bem, a pergunta que talvez eu mais responda ou que eu mais receba aqui é: por que que a minha equipe não inicia? A primeira resposta para isso é porque a tua equipe não está ganhando dinheiro. Se a tua equipe não está ganhando dinheiro, ela não vai iniciar, porque ela não vai querer botar o outro, o amigo dela, numa jogada que está ruim para ela. Primeira preocupação de uma diretora é justamente fazer a equipe ganhar dinheiro. Essa pergunta tua, Jô, é uma pergunta de outro nível, né? Então, depende, tá? Aí tem, para tudo tem estratégia lá. Você vai formar essa líder ao longo do caminho, mas assim, até ser futura diretora, é você que treina tudo, tá? Inauguração do negócio, quando as pessoas estão envolvidas na carreira, você já ensina para elas fazerem. Quando você vai ensinar a iniciação, você vai ensinar junto a inauguração do negócio. Primeiro você ensina a oferta, depois você ensina a inauguração. Depois das três primeiras iniciadas, já pode ser ela sozinha. Nas três primeiras, pode ser ela fazendo a inauguração junto com você na supervisão. O que você precisa vender para essa consultora para ela aceitar a ideia de chegar nesse resultado, tá? É isso aqui, ó. No início, você faz mais força e depois você decide como quer continuar, tá? Então, até que essa consultora tenha 70 clientes, isso aqui é outra coisa que tem que entrar na cultura. Pergunta para as consultoras hoje quantos clientes elas têm fidelizados em pé. Vocês vão ter um susto com a resposta, tá? É muito pouco. Até que ela tenha 70 clientes, ela vai fazer essa jogada aqui antes de chegar à decisão que ela vai tomar. A maioria nem sabe, pois é, mas tem que saber. Então, não sabe, vai pegar com ela assim, quantas fichas você tem, qual foi. Foca nisso, em fazer com que ela descubra, tá? Então, quando ela faz o protocolo 2000 com esse roteiro de pele, vamos supor que ela tenha 0 clientes hoje fidelizados em pele, tá? No primeiro mês, ela só vai fazer isso, ela não vai fazer mais nada, só isso. Aí, ela vai ter 16 novos clientes no mês, 4 por semana, que é o que tá ali para vender, tá? E aí ela vai conseguir bater a meta dos 5.000. Ah, eu não consegui ter esse nível ainda. Fiz 8 clientes novos. Beleza, já vai bater lá em 2.500 de venda, já vai estar a caminho. Mas se ela bateu aqui, no segundo mês, ela já pode trabalhar com 14 novos clientes. Porque dessas 16 que ela vendeu aqui, pode ser que ela consiga vender complemento, tá? Ela vai conseguir já vender um complemento para alguém, por exemplo, alguém comprou lá o kit mais 3D avançado, mas sabia que queria o peeling de cristais também nesse segundo mês.
ela pode conseguir vender e aí ela já vai conseguir diminuindo a prospecção, tá? Ela não vai precisar fazer tanto esforço de prospecção. Mês 2, então, ela trabalha isso aqui. Vocês podem trabalhar isso aqui no plano de protocolo 2000 de vocês. No terceiro mês, ela já tem mais clientes, ó, ela tem 16 mais 14, ela já tem 30 na carteira. Então, ela vai buscar 12 novas clientes e ela já consegue, para essa carteira de 30 vender R$ 1.000, uma promoção, uma fragrância, um batom, um complemento, alguma coisa. E ela já consegue fazer 4.000 de novos clientes e 1.000 das existentes. Lá no quarto mês, ela consegue diminuir mais um pouquinho a prospecção, com 11 novos clientes, tá? Ela já vai, aqui, ó, no quarto mês, ela já vai ter alguma coisa para repor se as clientes estão usando, tá? De repente um booster, tem alguma coisa que acabou antes, o gel de limpeza, às vezes as pessoas usam mais, dividir com alguém da casa, e ela já vai ter, a partir do quarto mês, ela já tem revenda, que é a reposição, tá? Ou o perfume que acabou, que ela gostou, tal, ela já vai ter mais isso aqui, então ela consegue diminuir a força que ela tem que fazer na prospecção. No quinto mês, ela já consegue diminuir mais um pouquinho, tá? Porque ela, olha quantos clientes ela já tem: 30, 42, 53, né? Ela já tem uma carteira de 53 clientes aqui. Então, ela já tem venda complementar e ela já tem reposição. Ela pode abrir 10 novas clientes no quinto mês. E não precisa ser mês, isso aqui pode ser fases, tá, gente? Pode ser fase um, ter 16 novos clientes. Fase 2 mais 14. Fase 3 mais 12, e assim vai. Quando chega aqui, na sexta fase, ela vai fechar 70 clientes. E daqui ela pode manter com 8 novas clientes todos os meses, que ela já vai conseguir fechar os 5.000 no automático, tá? 1.500 em itens complementares, 1.000 de reposição de todos os clientes que ela tem. Quando ela chega a 70 clientes, ela é mais ou menos 70 clientes, é o ponto de equilíbrio do negócio dela, tá? Ela, se ela continuar fazendo isso, ela já vai ter venda de 5.000 todos os meses. E dali para frente, ela pode continuar. Uma coisa eu não coloquei no slide aqui, mas ela pode continuar. Se ela se ela continuar fazendo 8 novos clientes todos os meses daqui para frente, essa venda, ao invés de ficar em 5.000, ela vai crescer, tá? Então, ela faz um esforço maior no início, vai até o ponto de equilíbrio dela, que é com 70 clientes, e a partir dali ela escolhe se ela quer continuar diminuindo a prospecção dela e mantendo nos 5.000 a venda, ou se ela quer continuar mantendo 8 novos clientes fidelizados todos os meses e aumentando. Aí ela vai chegar a 8, vai chegar a 10.000 de venda. E aí essa ideia que vocês precisam trabalhar como cultura de vendas também, como cultura de negócio dentro da equipe de vocês. Para isso, existe um outro mecanismo dentro do protocolo que é a esteira de produtos. Quantas e quantas e quantas clientes das consultoras de vocês só compram a base? Quantas e quantas clientes de vocês nem sabem que existe retinol? E por que que é isso? Porque a consultora não tem essa noção de sistema de vendas, e ela vende a base. Aqui, quem está mais tempo no DNA sabe que a gente usa a base como chamariz. Então, no mês de promoção de base, o que que a gente faz? Estratégia Habib's. O que que é a estratégia Habib's? O Habib's bota a esfirra na frente para vender outros produtos. Ele não ganha na esfirra, ele ganha quando a pessoa compra salada, sobremesa, refrigerante. Mas ele bota a esfirra bem baratinha para a pessoa entrar. Então, quando tem promoção de base, mesmo que não tenha, você pode fazer isso. Você chama para vender a sua base. Só que chama para vender a sua base, entendendo que depois eu vou ter que fidelizar esse cliente nos outros produtos. Estratégia burra é vender só a base. Porque você vende o produto da promoção, né? Mas aqui, Sandra está dizendo, difícil comprar sua base, sempre vendo mais produtos. Mas pô, você faz uma consultoria muito boa, você tem repertório para falar com a tua cliente, para coisa. Eu estou falando isso porque eu te conheço, eu sei que você é assim. Agora, a consultora da unidade, muitas vezes, ela não tem esse entendimento. Muitas vezes por preguiça de trabalhar, de estudar os produtos e de querer aprender, mas muitas vezes porque nem a diretora tem direção.
sobre isso. Muitas vezes porque a diretora se emociona com uma promoção de base e só ensina as consultoras a vender base naquele mês. Aí no mês que vem uma promoção de outra coisa e vai ensinar a promoção de outra coisa e não ensina a construir um negócio, né? Então, vocês que são consultores experientes, é óbvio que vocês não vendem só base. Só que vocês precisam trabalhar isso como consciência de negócio dentro da unidade de vocês, tá? Existe essa escadinha aqui. Então, nessa escadinha aqui, o que que a gente vai ter? O nosso foco está aqui, produto foco. Qual que vai ser o meu? Eu estou dando exemplo aqui com o tá mais avançado, tá? É o produto foco. Tá mais avançado, base batom seria o que eu queria que a cliente comprasse pelo menos da primeira vez. Só que ela não precisa só disso. Ela tem outras coisas, né? Cada cliente depois tem coisas específicas. Uma tem melasma, outra tem cravo, outra tem coisa. E ela precisa de uma rotina complementar, que é a melhor rotina que ela vai, que ela vai trazer o melhor resultado para ela. Então, eu preciso fazer a pessoa subir a escada. Quais são os produtos que ela teria que colocar na rotina dela, mas que ela não comprou da primeira vez? Para fazer outras campanhas de vendas para ela. Ah, não, ela queria que o kit avançado, mas naquele momento ela não podia comprar tudo. Eu vou começar com essa cliente no mínimo viável, e aí cada um vai estabelecer que se é o mínimo viável. Para mim, mínimo viável seria kit básico e base, mas com a ideia de, olha, a gente vai colocar isso aqui para você começar, e depois a gente coloca o que mais você precisa, depois coloca o que mais você precisa. Depois que essa pessoa está usando a rotina top dela, tá? Ela tá usando tudo que ela precisa, ela tá animada com o resultado dela, ela consegue ver a melhora na pele dela. O que que eu vou fazer? Complementos, maquiagem, fragrância. Até chegar aqui, onde, quando ela lembra de um presente, ela lembra de você. Quando ela quer indicar alguém, ela indica você, que é quando você dominou a necessaire dela. Você chega no banheiro dessa pessoa e você só enxerga a Mary Kay, né? Porque, então, com isso, você consegue ter um cliente que rentabiliza muito mais e está mais feliz com o resultado. Porque se ela ficasse só aqui no mínimo viável, ela não vai ter o resultado na pele dela que implica em ela querer sempre usar a sua Mary Kay, que ela que implica em ela querer indicar para as amigas, que ela implica em querer dar de presente para as outras pessoas. Então, você precisa ensinar isso aqui para a tua consultora também. Tá? Aqui, gente, é uma cesta de 10 produtos. Eu sei que a Esther aqui tem uma aula que fala da necessaire ideal, né? Escolhe 10, 12 produtos aqui que vai ser o que a tua equipe vai trabalhar. Não adianta querer treinar a equipe nos 200 produtos que a empresa tem. Depois as pessoas podem ir avançando para isso, se quiserem, mas você vai ter uma liderança muito mais assertiva se você focar em 10 12 produtos que a tua equipe vai ser mestra em vender, tá? E o que que te parece mais simples, então? Você ensinar um único caminho que leva ao resultado que a consultora deseja e repetir esse caminho é, o tempo todo, ou ficar dependendo da promoção do mês, estar o tempo todo atrás de novos inícios, preocupados em cadastrar com 600 pontos, que é para a tua conta, e sem fazer com que as pessoas consigam construir um negócio. E continuar com aquela sensação de não conseguir sair do lugar. Olho para o ano passado e vejo que estou no mesmo lugar esse ano. A mesma evolução que você faz, que a consultora faz aqui, tá? Você faz também, se você tivesse aqui, ó, no mês 1, 5 consultoras fazendo. No mês 2, 7 consultoras fazendo. No mês 3, 10 consultoras fazendo. No mês 4, 12 consultoras fazendo. No mês 5, 16 consultoras fazendo. Estou chutando os números. No mês 6, 20 consultoras fazendo. Isso quer dizer que num 6 meses você tirou uma unidade que está começando agora para uma unidade de 40 mil pontos. Repetindo uma mesma estratégia. Então, olha bem, você escolhe o caminho que você quer seguir agora nesses próximos 9 meses que a gente tem pela frente. Um caminho é ficar que nem um Wi-Fi estragado, girando, vendo o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, qual é a promoção, como que eu posso incentivar as pessoas, não fazer promessa, não ter caminho para entregar para ninguém. E outro lugar é, eu vou falar uma linguagem única com a minha equipe, essa linguagem se chama Protocolo 2000. A minha primeira meta que eu trabalho com as consultoras vai ser para isso, para que elas alcancem esse primeiro marco de ganhar R$ 2.000.
Enquanto a pessoa não desenvolve nisso, tudo bem, tudo ok. Ela vai ter que, se a pessoa não quer desenvolver nisso, tudo bem, tudo ok. Mas eu já sei que não é a pessoa, não é esse tipo de perfil que vai levar a minha unidade para onde eu quero. E vou ensinar a mesma coisa, o tempo todo a mesma coisa, repetindo com pessoas diferentes. É isso, só que bem estruturado, tá? E é isso que vai levar vocês para a conquista de carro-rosa, viagem internacional, formação de diretoras, área nacional, tudo isso é aqui. E é por isso que, para quem está no DNA, a partir de hoje vai ser liberado esse material aqui. Não é uma série de aulas, tá? Porque eu estou evitando de fazer um monte de aulas. É um material que vai ser liberado usando essa mesma, tudo que a gente está falando aqui, para que você saia de onde você está hoje, né? E às vezes isso aqui não quer dizer que eu tô, a minha pontuação, quer dizer a mentalidade da minha unidade, onde está a minha unidade hoje, para conquistar o carro rosa se você ainda não tem esse ano, tá? É o ano da gente ter muitos carros rosas dentro do DNA. Eu estou me esforçando para isso. Tem diretora que está no nível mais acima, só vai melhorar. Vai ser um nível de viagem internacional, nível de 1 milhão de pontos, formar diretoras descendentes, é o mesmo caminho, tá? É sempre o mesmo caminho. Então, hoje, para quem não é aluno ainda do DNA, hoje é o último dia para ganhar isso aqui de presente, tá? A partir de amanhã, ele vai ser vendido separado como um produto novo. E quem entra até hoje no DNA, como parte das nossas comemorações dos 20 anos, ainda ganha esse presente aqui. É assim para as renovações também, tá? Quem tá para renovar, até hoje ganha esse aqui, depois de hoje ele vai ser um produto separado, vendido para quem quiser comprar só ele. Falando agora, para quem não é aluno ainda, o método DNA, ele faz essa jornada, né? Então, você viu, te dar uma explicação hoje muito criteriosa do que é, de como que você vai levar a produção da tua equipe, como que você vai doutrinar, como que você vai trabalhar com a tua equipe dentro para poder chegar a resultados diferentes. E é exatamente isso que a gente faz. é, eu não vou mostrar a tela anterior porque vocês têm esse material em PDF, gente. Eu libero ele para vocês agora, tá? Então, a jornada, ela é uma jornada de avanço, assim, exatamente como eu mostrei aqui do protocolo. Primeiro, você ganha clareza. Então, primeiro você entende o que você precisa fazer e qual que é toda a estratégia. Depois, você fortalece a rotina de vendas, que é o protocolo 2000, isso que a gente está falando aqui. Em seguida, você começa a atrair pessoas com mais qualidade, porque você está iniciando a partir do protocolo 2000, você está fazendo a promessa do protocolo 2000. Depois disso, você estrutura a experiência de boas-vindas, ou seja, você vai fazer com que a nova consultora tenha um caminho direcionado a alcançar o resultado do protocolo 2000 para ela no início da carreira. Depois você organiza a sua equipe, então o restante da equipe que já está com você, você organiza os níveis, como vai trabalhar com quem, e você começa a entender que você, para quem você tem que dar atenção e quais são os protocolos que vão funcionar com cada perfil de equipe. E a partir disso, você consolida uma cultura de crescimento. Com isso, algumas consultoras vão se destacar. E com essas que se destacam, você vai trabalhar com elas para desenvolver a carreira. É por isso que dá tão certo, porque assim, ó, essa consultora que se destacou e que você vai trabalhar com ela para desenvolver, ela já conhece o protocolo, ela já consegue fazer isso sozinha com as consultoras delas, sabe? Ela já está careca de saber, vamos falar assim, qual é o caminho. Por quê? Porque não tem invenção todo mês. Você só precisa implementar uma única coisa. E aí, para montar tudo isso para ti, a gente tem, além da metodologia, além de tudo que eu estou explicando aqui, além de toda a metodologia que a gente tem lá, a gente tem inúmeras ferramentas. E hoje em dia, o DNA está sendo preparado, não, isso não está 100% implementado, mas ele está sendo preparado para que se uma pessoa não quiser assistir uma única aula, ela não assista. As nossas gurias direcionam toda a implementação do processo, tá? Você nunca mais vai precisar buscar uma ferramenta fora, porque tem tudo lá, desde planner de consultora até ferramenta de planejamento de metas, ferramenta de acompanhamento, o calendário de vendas, que é essa parte de trabalhar o produto novo, o lançamento, a promoção, a complementação de rotina, a recuperação de vendas, vem prontinho todos os meses para vocês. No primeiro dia do mês ele está disponível. Direcionamento estratégico, que nada mais é que botar o teu olhar, olha para cá, diretor, pensa nisso aqui, foca nisso aqui, não tem nada de novo aqui, ó, vamos continuar. Ter alguém que te diga isso todos os meses e te diga o que são os riscos que você corre e sair com um calendário de ações da diretora todo já separado,
semana um, semana 2, semana 3, semana 4 o que fazer, é bom ou não é? Facilita ou não? Essas aulas aqui da sala secreta, todas desde 2024, estão lá para quem quiser, precisa de um conteúdo adicional. É como se fosse uma grande biblioteca só para diretoramento, que aí você pega lá uma aula e que resolve o problema é seu, todas elas ficam gravadas. E além disso, um banco de estratégias com mais de 70 estratégias validadas para você aplicar com a sua equipe, se nada disso tudo aqui funcionar. Então, esses aqui são os recursos complementares. E aí, como a gente está nessa semana de comemoração dos 20 anos de paixão por esse negócio, né? Eu fiz uma condição especial para vocês, todo mundo já sabe o valor do DNA, ou pelo menos acho eu que todo mundo sabe, e ele está com uma condição especial, só que tem mais alguns presentes que valem só até hoje. Então, durante todo o mês de abril ele vai estar com esse desconto, mas hoje você consegue pagar em 10 vezes sem acréscimo. Hoje você consegue ganhar o guia prático do Vem Carro Rosa. E ainda tem hoje duas vagas que ganham uma consultoria individual comigo quando entra no DNA para eu pegar o seu caso e dizer, olha, vai por esse caminho aqui que você vai chegar mais rápido. Então, chama hoje, que hoje encerra, a comemoração dos 20 anos encerra, válido para quem está chegando agora e também para quem está em processo de renovação. Processo de renovação, quem está recebeu uma mensagem minha para vocês saberem, tá? Esse material vai para a plataforma, sim. Agora, quando a gente subir aqui, quando a gente terminar a aula, ele vai para lá, fica disponível para vocês dentro dos conteúdos da sala secreta, como todas as outras salas secretas ficam.